Graça e paz, nesta manhã, 15 de outubro de 25, eu agradeço a Deus pela tua vida, você que me ouve, e vai me ouvir, e que Deus te dê essa revelação, porque o nosso coração, ele está repleto de amor e de perdão. Aquele que crê, ele é ensinado pelo Espírito Santo, hoje, no século XXI, porque o Evangelho, a graça, foi derramado aos nossos corações. Está escrito, o Espírito Santo, ele nos foi ortogado de graça, para que você ouça e pregue a palavra de graça, Romanos 5,5. Então, tudo aqui que nós ouvimos do Pai, entrou aqui e aqui ficou gravado. Por isso que ele falou, eu vou ensinar do menor até o maior. E ele ensinou. Por isso ele trouxe o Evangelho, porque a palavra, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, no século XXI, você está liberto, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Não viva mais em jugo de escravidão, como diz Gálatas 5:1. Por isso, a justificação já foi pela fé. Você já está justificado diante de Deus, porque a graça, ela nos fora entregue. Jesus entregou o reino ao Pai. O Pai veio e trouxe o Espírito Santo e derramou em toda a carne. E você recebeu e hoje vive como escravo de um pastor. Por você não entender que você e eu, aquele que crê, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 16. E com a mente de Cristo, nós discernimos a palavra. Aquilo que é bom, guardamos aqui. Retemos aqui a palavra da justiça. Como diz 1 Tessalonicenses 5:21. Você reteu para você, você aqui é um novo homem. Você nasceu da água do Espírito, João 3:5. E sexto de Romanos, ali ficou o nosso velho homem, o batismo da cruz, nos concede essa bênção, essa maravilha, esse amor, esse perdão no nosso coração. Espero que você entenda e receba no coração essa verdade que liberta. Glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai. Deus, como eu te amo, a minha vida mudou. Hoje a tua graça ao meu coração falou. Esta é a alegria do Espírito Santo na minha vida, eu que muito sofri, eu muito que chorei. Cristo, como eu te amo, eu não consigo mais te esquecer. Foi o Senhor meu Deus que me trouxe a paz. Esta é a palavra que mudou a minha vida. Hoje aqui eu estou pregando a palavra do Senhor. Meu Deus, como eu te amo. Eu quero com o Senhor, meu Deus, sempre estar. És um Deus de misericórdia, um Deus de amor, sempre me amou. Hoje eu vivo e reino com meu Senhor, com esse grande amor. Meu Deus, como eu te amo. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de bênção na minha vida e na tua vida que está me ouvindo e está entendendo esse mistério que eu estava oculto e hoje no teu coração. Então, quando nós aqui, viemos e falamos a verdade, muitos se retiram porque não entenderam a verdade. Um irmão que está há 10 anos, 20, 30 anos, numa igreja católica, ou um evangélico, lá ouvindo o pastor e o católico ouvindo o padre. Então ali não tem uma revelação que aqui nós, debaixo da graça do evangelho, trazemos, porque Jesus já falava lá no
em João 6, né? 63, tinha 65, 66 ali. Isso vos escandaliza? Porque ele falava a verdade e eles se escandalizavam por não entender, porque ele falava por parábolas, né? E aqui na graça, no Evangelho, a verdade que liberta, tanto do secular como do religioso, para que você esteja firme no Cristo, porque aqui você foi consagrado, foi patado na rocha, aqui você está justificado, aqui você está purificado. Pedro, por não entender a soberania do Pai, de Deus, né? Ali, Atos 10, do 11 em diante, ele falou: Pedro, levanta, mata e come. Ele falou: Senhor, eu não posso comer aquilo que é imundo, porque era sujo. O gentio não tinha vida, tá? Mas Pedro não sabia. E aí Pedro interpelava, queria embarrear. Mas Jesus falou: Pedro, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Então, todos nós purificados, o católico, o espírita, o evangélico, todo ele que crê na palavra está purificado, porque a justificação é pela fé. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, Romanos 5:1. Então essa paz está no nosso coração. Tudo aqui dentro. Só que sem esse entendimento, tá? 3:5 de João, temos que nascer da água e do Espírito. Não podemos voltar vendo a nossa mãe. E 6:3 de Romanos, lá ficou o nosso velho homem. Toda a dívida Jesus pagou e entregou o reino ao Pai. O Pai desceu do céu e mora em nós, como o Espírito Santo, né? Então, o 6:3 nos dá esse entendimento que é lindo, é lindo. Então, quem está no catolicismo, quem está no evangelho, quem está no mundo espiritual aí, né? Muitos acreditam, a maioria deles, talvez 90%, diz que o diabo existe, ele está na terra. Só que a nossa terra, ela foi adubada, ela foi plantada, então ela cresce a 30, a 60, 100 por ano, como fala Marcos 4:20. Então, se uma terra está adubada, ela tem uma Espírito Santo dentro dela, foi colocado por quem? Pelo pastor? Pelo padre? Não, por Deus. 2 Coríntios 4:7. Então, aqui dentro colocou um tesouro. Esse tesouro ele cresce a 30, a 60, a 100 por um, que é 2 Coríntios 4:7. Então, você com esse entendimento, você entrou aqui. Novo céu, nova terra. Quem profetizou? Isaías 65:17. Mas só que ele não viveu. E Pedro falou, 2 de Pedro, capítulo 3, 12, 13. Pedro falou, mas também não entendeu. E João escreveu as 7 igrejas da Ásia, que é ali, né, depois que passasse aquele governo, o céu e a terra, hoje é novo céu e nova terra. Você que nasceu de novo, da água do Espírito, e hoje está aqui. Aonde? Não é de Deus. João viveu? Não, ele apenas escreveu. E você, com o Espírito Santo em você, você começa a discernir. E traz para o teu coração o amor de Deus e o perdão. Então, o diabo é uma fábula, né? Tito, um discípulo de Paulo, né? Já dizia isso, Atos, lá em meu pai. Oh, meu Deus. Ele disse isso lá em Atos, né? Meu Deus, que fugiu agora. Vamos ver aqui, Atos. Atos não, é... Oh, meu Deus. Tito, né? Tito 1:14. Tito 1:14. Tito 1:14. Ali o diabo era uma fábula judaica, que eles usavam muito essas palavras lá antes da cruz, né? Então os pastores pegaram essas palavras e colocaram depois da cruz. Pastor e padre, então eles acham que existe isso. Eu trabalhei com um padre lá no Seminário São José. Eu trabalhei 6 anos ali com 300 padres. E um falou assim, eu vou descer agora e vou te mostrar na Bíblia que o diabo existe. Ele não voltou até hoje. Então passei lá 6 anos, ele não desceu para falar sobre isso. Ele sabe que está morto. Só que o padre ele tem uma doutrina, né, que lá tem que seguir a regra de um papa. Como os membros da igreja evangélica, o pastor tem uma regra que eles seguem naquela regra. Então aquilo ali, eles não podem mudar. Alguém tem que se converter, sair e entrar aqui. Mas quando você sai de lá e entra aqui, eles dizem que você está desigrejado. Você está sem Deus. Não. Aí que você encontrou Deus no teu coração, que você ficou livre de homens maus e perversos.
já está dentro deles. Então eles não têm revelação e começam a falar aquilo que eles não sabem, né? Então, trazendo para cá, né, para a palavra, você lendo Lucas 13, 30 e 32, Lucas está antes da cruz, ali Herodes queria matar todas as crianças, matou algumas crianças, né, várias crianças, e quando chegou em Jesus, ele falou assim, vai dizer para Jesus que eu vou matá-lo. Então, Lucas 13, 30 e 32, ele falou, hoje e amanhã, Jesus falando, eu expulso o demônio e eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu termino. Ressurreição e a vida, João 25, ele terminou. Ele ressurgiu do morto, matando esse ser lá. Só que trouxeram para cá e colocou em todos nós, porque de mim já tirou. O Espírito Santo veio e tirou de mim. O coração do judeu, né, que eles colocaram, como colocam muito, e tiram do gentio. Aí você crê na oração nona, oração sexta, oração terceira, que os judeus faziam lá. E o diabo, sendo uma fábula judaica, né? Tito 1,14 ali. É uma fábula, é uma lenda, é uma mentira. Por quê? O pai da mentira, diz Jesus ali, é o diabo. 8,44 de João. Então tudo isso aí é uma mentira, é uma farsa, que joga na igreja até a volta de Jesus. Só que Jesus voltou. 14,1 de João, ele voltou. Ele foi na cruz e voltou. A mão marcada de cravo para Tomé, ali está a segunda vinda dele. Acabou, ponto final. Não tem mais isso. Então você lê Mateus 8,28, antes da cruz, o gadareno lá cercou ele, já vieste, Senhor, nos atormentar antes do tempo, antes de ir para a cruz. Quando ele foi à cruz, ele matou. E 2,14 de Hebreus. Visto que os filhos, ele tem participação comum de carne e sangue, lá na cruz, antes da cruz, até a cruz, os judeus eram filhos. Os gentios não tinham acesso a Deus. Quando ele ressuscita, o acesso nosso aqui é livre para com Deus. Por isso temos que entender, segundo Coríntios 3, 14, 17. O véu sai do rosto, a escama cai do rosto e você serve a Deus em espírito e em verdade, falando a verdade. Então, 2,14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou no corpo de carne, para que por sua morte de cruz destruísse e matasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Matou lá. E 2,15, ele libertou, tirou a algema e deixou livre o povo. E o pastor vem hoje, no século XXI, e prende lá o povo. Então o povo passou ovelha marcada de um pastor. Quando você entende isso aqui, você saiu, você é filho, você é herdeiro. E você continua lendo. 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Se manifestou lá e destruiu. Aqui o Espírito Santo vem e ensina a igreja. E muitos rejeitam esse ensino. Por quê? Não receberam o batismo da cruz. Romanos 6,3. Então tudo isso aí é uma falácia. O pastor mente, o padre mente, o apóstolo mente e consegue muito dinheiro enriquecendo aquilo que está lá em Jeremias, capítulo 5, 26 em diante. Prende o passarinho na gaiola, o passarinheiro, e o pastor prende o membro lá. Então, eles engordam e enriquecem. Por quê? Pregam uma falsa palavra. Então, aqui está Marcos, antes da cruz, né? Marcos 7, 22, Marcos 7, 14 em diante, convocando ele, quem convocou? Jesus, né? No corpo de carne, de novo, a multidão. Disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Tem que entender. Se não entender, fica na mão do pastor. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Nada há fora entra e contamina. Mas o que sai do homem é o que o contamina. O que sai, né? A boca fala tudo aquilo que um coração está cheio. Se eu falo algo maravilhoso aqui, perdão, amor, mansidão próprio, e que nós estamos aqui já no pedacinho do céu, onde aqui a tua casa ela é purificada, ela é abençoada, você já está em Cristo, você é nova criatura. Então, não contamina. Nada fora do homem que entrando nele, o 15, né? O possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Tudo aquilo era por parábola. Depois da cruz, Paulo vem com a verdade, expõe, e muitos correm, não querem entender. Jesus falou, querem vocês também se retirar? Para os 12? Não, Senhor. O Senhor tem a palavra da justiça, da verdade.
já a graça de Deus nos revelando. 18. Então lhe disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Não o pode contaminar. 19. Por quê? Não lhe entra no coração, mas no ventre. Joga para fora, você come e bota fora. E sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Os alimentos são puros. Por isso que tudo eu posso naquele que fortalece. O meu Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Mas nem tudo me convém. Se eu achar que não me convém, eu aqui vou discernir. Porque eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 16, como você também tem. Ele dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. O que sai dele contamina. 21, por quê? De dentro do coração dos homens, é dentro do coração, não tem brecha que pode entrar. O irmão fala que deixou uma brecha, o diabo entrou. Então bota a culpa no bode expiatório, que é o diabo que está morto. Já morreu na cruz. Mas você, como não ouve a palavra de Deus, ouve a do homem, você não entendeu. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo isso dentro do coração do homem. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então contamina o homem. Por quê? Homens maus e perversos. Quando Paulo vem pregando as igrejas lá no primeiro século, ele prega, né, as igrejas, tá? Não é o mundo aí fora, não. É as igrejas, como hoje tem a católica, tem a espírita, tem a igreja dos evangélicos, né? Então por aí em diante. O que ele está tentando ensinar aqui, para largar, né, a idolatria, para largar a feitiçaria, para largar essas coisas. Porque a maior parte das pessoas que vivem aqui nesse mundo aqui, elas são idólatras. Então ontem foi dia das crianças. Eu entrei na igreja católica ontem para batizar o meu neto, né? Eu tive que entrar lá. Então foram 1 hora e meia de culto ali para poder batizar uma criança. Tudo bem. Mas você vê, então foi missa, né? Desde de manhã cedo, não sei se foi 7 horas que começou, foi até a noite. Então a multidão entrando, porque ali é uma porta larga. É uma porta larga porque aqui a porta é estreita. Você estando ali, você ouvindo isso aqui, você não vai acreditar, porque lá tem um padre que estudou teologia, lá tem um pastor feito, mas só que esses pastores enganam na palavra. Mas aqui não, a verdade aqui é dita para você entender. Não é que você seja obrigado a seguir Cristo. Você lá segue o padre, segue o pastor, segue o apóstolo, porque você não teve discernimento. Então, entendendo tudo isso aqui, você passa a ser de Cristo, você passa a ser nova criatura. O alimento aqui é sólido. Então, aqui está 10:13 de 1 Coríntios, né? Aqui já é transição da lei para a graça. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, toda tentação ela é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Então, hoje, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que me dá força. Esse me protege, porque eu tenho aqui o escudo da fé, eu tenho aqui a palavra do Espírito, eu tenho aqui o capacete da salvação, que é Efésios 6, do 10 em diante. Então, ali Paulo fala do diabo, o opositor, segundo a carne. Mas você tem a palavra, que aqui te alimenta e te deixa aqui sóbrio com Cristo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por que eu suporto? Porque o Espírito Santo está aqui dentro de mim é tudo. Quando você recebe essa palavra aqui, você o tem dentro de você. Você entendeu? 5:5 de Romanos. Lhe fora ortogado de graça. Eu aqui não posso cobrar nada de você. Eu passo de graça. E do dom de foi derramado aos corações. Então foi derramado. Você não entende isso aqui, você fica escravo do pastor. E 37:14, Ezequiel, vou porei o Espírito Santo em vós, vivereis. Aquele corpo, né, se tornou o Espírito de Deus dentro de nós, porque ali foi colocado antes da cruz, e pós-cruz você o tem. Mas quando você não recebe essa palavra aqui, o padre não vai falar isso, o pastor não vai falar e joga na igreja. A igreja, como ali a porta é larga, entra tudo que, né, todo mundo vai para lá, porque é legal você assistir uma missa, papapá, tem ali, né, o comércio fora da igreja e você se diverte, tudo bem, nada contra. Mas quando eu aqui falo a verdade, muitas pessoas não gostam, por quê? Mas acontece que para falar a verdade tem que sair fora da religião. Porque aí você encontrou Deus
no teu coração. Como eu estou. Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo uma paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor, como eu estou. Então, para entrar aqui, não é fácil. Eu creio que você, entendendo, você entre, mas só que, se tu estiver bem lá, você fique lá, quietinho. Deus é com você, é comigo. Jamais te deixa, jamais te abandona. Porque ele não falou que ele é dos católicos, que ele é dos espíritos, que ele é dos... Não, ele não falou nada disso, ele apenas falou. Hoje, com o discernimento que você tem, 3:9 de Gálatas, os da fé é que são abençoados, com o crente Abraão. Mas só que você hoje não é filho de Abraão. Você é filho de Deus, você hoje é herdeiro. Então, filho de Abraão era aqueles que lá estavam contendendo com Jesus. Quando você vai ler João 8, em diante ali no 44, eles eram bastardos, né? Porque eles eram filhos do diabo. Por quê? Eram filhos de Abraão. Então, sem entender o Espírito Santo, que já estava ali em Deus, eles não viam o Espírito Santo em Jesus Cristo. Então, esse Espírito Santo que vem nos trazer essa abundância da graça. Porque onde abundou a lei, né, de Moisés, superabundou a graça. Então você tem acesso a Deus hoje. Por quê? Para entrar aqui pelo Espírito e entender que o diabo é uma fábula, é uma lenda, é uma mentira. Mas só que essa mentira dá muito dinheiro. E eles gostam. E as pessoas, como não entendem isso aqui, corre para lá. Enriquece o pastor e você, né, fica servindo a um homem que é desviado da verdade, como fala 2 Tessalonicenses 3, versículo 2. A fé não é de todos, porque existem homens maus e perversos aonde? Dentro das igrejas. Mas aqui você é igreja, lavada, remida, edificada pelo Pai. Dê um like nessa mensagem, que Deus é contigo. Ele sempre te ajuda, seja de manhã, de tarde, de noite, até quando você dorme. Ele vela por você, você já acorda focando aqui. É uma maravilha. Oh, glória, obrigado, Senhor, por esse dia. Que seja o melhor de nossas vidas. Graças a Deus.